Olá, vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando, meditando, lendo o Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia aí agora, em João capítulo 19, versículo 17 em diante. E vamos aqui ler versículo por versículo, meditando, explicando, falando o que o Espírito Santo vai nos iluminando, né? Porque é o Espírito Santo que nos ilumina quando lemos as Sagradas Escrituras de todo o coração, né? Com o desejo de compreender, com o desejo de saber verdadeiramente quem é Deus, qual é a vontade de Deus. É dessa forma que nós devemos ler e meditar na palavra de Deus. João 19, versículo 17. Vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e sabedoria. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos de todo o coração que o Senhor venha nos iluminar. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, falhas, erros e fala conosco nesses minutos que vamos estar aqui lendo a tua palavra. Todos aqueles que, meu Deus, verem, escutarem este vídeo com a tua palavra, sejam edificados, sejam tocados e possam compreender qual é a tua vontade, o plano que o Senhor tem para ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, então você pode abrir aí, vamos começar a leitura. João 19, versículo 17 diz assim. João 19, versículo 17, tá? Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, né? Então, aqui já está falando do momento que Jesus começou a levar aquele pedaço de madeira, né? Geralmente era aquela parte horizontal da cruz, né? Nunca era a cruz inteira, né? Provavelmente era aquele pedaço horizontal, ou às vezes a parte também da madeira vertical, né? E chegando lá no lugar da crucificação, então encaixava uma peça com a outra e formava a cruz. E Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Gólgota significa caveira, né? Porque aquele lugar tinha uma aparência de caveira, aquele monte, aquela rocha, tinha uma aparência de caveira, por isso tinha esse nome. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus no meio, né? Então, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Deus, ele tem um controle de tudo. Até mesmo aqueles dois ladrões, aqueles dois malfeitores que foram crucificados do lado de Jesus, seguramente tinha um propósito para eles estarem ali naquele momento. Mas mais para frente vamos falar sobre isso. Então Jesus, ele foi crucificado e os dois ali, um à sua direita e o outro à sua esquerda, né? Você sabe que a crucificação era algo terrível. Jesus já tinha sido judiado, maltratado, golpeado, machucado, extremadamente dilacerado, né? Com aqueles açoites que ele recebeu, e teve que carregar essa cruz pesada, aquele pedaço de madeira pesada até o monte, né? Com muito esforço, com muito sacrifício, e ali com aqueles cravos foi cravado, foi pregado, né, na cruz.
pelas suas mãos, pelos seus pés, ele estava ali já crucificado. E aí disse no versículo 19, Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele fez isso, como sabemos, como uma maneira de zombar, né? De zombar dos judeus, de humilhar os judeus, como quem dizia, tá vendo aqui, é o rei de vocês não são nada, né? Só que ele não sabia que isso era profético, né? Realmente Jesus, ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, que reina e reinará por toda a eternidade. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Então os judeus não gostaram, né? Não gostaram de que colocasse aquele título. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre as minhas túnicas lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. Quer dizer, todos os detalhes, você vê aqui a riqueza de detalhes. João, o apóstolo João, discípulo de Jesus, ele estava aí próximo, acompanhando tudo o que aconteceu, desde a hora que ele foi preso, como ele foi golpeado, como ele foi machucado, como ele foi condenado, como ele foi injustiçado, todo o processo da via dolorosa, todo o processo da crucificação, tudo que fizeram, até esses mínimos detalhes, João, ele fez questão de registrar, porque tudo isso já estava profetizado no Antigo Testamento, no livro de Salmos, né, principalmente no capítulo 22, que é um salmo profético de Davi. Davi, sem saber, estava falando de coisas que iriam acontecer no futuro. Então, João coloca aqui esses detalhes para mostrar que realmente tudo aquilo que foi profetizado, que ia acontecer com o Messias, estava e aconteceu com Jesus, comprovando que Jesus realmente é o Filho de Deus, né? Não, para que não houvesse dúvidas. Então, no versículo 25, diz, e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria Magdalena, também estava ali, vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, né, João. Então estava ali as mulheres, né, a mãe de Jesus, Maria Magdalena, a irmã de Maria, estava ali João, todos estavam ali ao pé da cruz, vendo aquele momento terrível, né, aquele momento de sofrimento, de castigo, de sacrifício, que Jesus fez por nós na cruz. Então, nesse momento, vendo Jesus, sua mãe, e junto dela, o discípulo amado, diz, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Quer dizer, Jesus, nesse momento, cuidando de Maria, falou, aí está o teu filho, ele vai cuidar de você. E falando para João, cuida dela, né? Eu deixo na sua responsabilidade. Porque Jesus já tinha
feito tudo o que tinha que ter feito, né? Já era os seus momentos finais neste mundo. Ele já tinha cumprido. Jesus foi crucificado com 33 anos. Né? Então foram 33 anos que Jesus esteve nesse mundo, pregando o evangelho, curando e finalmente sendo crucificado e posteriormente ressuscitado. Depois disso foi levado aos céus e aí deixou os seus discípulos, né? Então, no versículo 28, continuando, diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, olha só, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, já tinha terminado tudo que tinha que fazer, ele fez tudo, ele cumpriu com os mandamentos do Pai, tudo que o Pai ordenou, ele fez, foi obediente até a cruz, né? Ele fez tudo. Vendo que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quer dizer, quando Jesus disse essa palavra está consumado, essa frase está consumada é extremadamente forte, né? Quando ele disse está consumado, ele disse o seguinte: acabou. Acabou. O pecado já não pode mais reinar sobre os meus escolhidos. O reinado do diabo total e completo sobre todas as pessoas acabou. Ele fez o que tinha que ter feito. Ele fez o sacrifício de expiação. Então, é como que ele tirou ali a autoridade que Satanás tinha sobre a humanidade e tomou para ele. Para isso Jesus ele veio, para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar. Aquele que crê no Senhor Jesus, crê nisso, então é consumada a sua salvação. Todos nós vamos morrer, mas se crermos no Senhor Jesus, teremos a vida eterna, teremos a salvação eterna. Então, quando ele diz está consumado, essa frase significa tudo isso. Ele consumou, essa palavra também significa está pago. Está pago. Você vê que Jesus na cruz pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Quando ele falou essa palavra está consumada, ele também estava dizendo o seguinte: a dívida que os meus filhos tinham pelos seus pecados, eu pago. Ele pagou por nós, porque nós não temos condição de pagar pelos nossos pecados. Por mais que nós nos esforcemos para não pecar, para não errar, para não falhar, vamos continuar errando, pecando e falhando, não é verdade? Mesmo que você se esforce. Então as nossas obras não são suficientes para salvarmos. Por isso que obra não salva. Nós não somos salvos por nossas próprias obras. As nossas obras não são suficientes para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então Jesus teve que fazer o sacrifício na cruz, ele teve que pagar por nós, porque ele justo, santo, puro, perfeito, cumpriu toda a lei, obedeceu em tudo, com seu sangue puro, lavou os nossos pecados. Então, graças ao Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados. Então, religião não salva. Você pode ir a uma igreja, a uma denominação, você pode ter o título que você quiser, você pode fazer a cerimônia religiosa que você quiser. Isso não serve de nada. Isso não vai te salvar.
suas boas obras, suas caridades não vão te salvar. Não são suficientes. A Bíblia fala que as nossas obras diante de Deus são como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Vou te explicar o que é o trapo de imundícia. Era o trapo que as mulheres usavam no período da sua menstruação. Né? Não existia absorvente naquela época. Né? Então elas tinham o seu trapo, que era chamado trapo de imundícia. Então, a Bíblia fala que as nossas obras são como aquele trapo de imundícia, ou seja, são sujas, são impuras, são insuficientes para Deus. Por isso ele teve que enviar o seu Filho puro. Aí sim, com as suas obras justas, pôde nos salvar. Salva aquele que crê. Então, religião não salva. Frequentar uma igreja não salva. O que salva é a fé no Senhor Jesus. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você crê nele. É quando você crê que esse sacrifício que ele fez na cruz foi para te salvar. É quando você diz assim: obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Se não fosse o Senhor, eu estaria condenado ao inferno. Todos aqueles que não creem no Senhor Jesus, que não se rendem a ele, pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, pode ser frequentar qualquer religião, não terá salvação. Porque só Jesus pagou pelos nossos pecados. Por isso ele disse ali, nos seus minutos finais na cruz, ele disse: está consumado. Em outras palavras, terminei, eu paguei o preço, eu fiz o que tinha que ser feito para salvar os meus escolhidos. Então aí você vê a força, o poder, a importância que teve essa palavra de Jesus, essa última frase que Jesus disse antes de morrer: está consumado. Ele terminou o que tinha que ser feito. E aí ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Quer dizer, ninguém matou Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus, ele entregou. Ele entregou. De livre e espontânea vontade, porque ele é Deus. Se ele não quisesse, ele não faria. Ninguém poderia prendê-lo, condená-lo, matá-lo, se não fosse a vontade dele. Foi a vontade dele. Ele se fez carne para poder fazer esse sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Isso é o ponto-chave do Evangelho. Essa é a parte mais importante do Evangelho. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é crer no Senhor Jesus. Crer no que ele fez na cruz. Crer que ele ressuscitou. Crer que ele tem algo preparado para nós na eternidade. Esse é o ponto mais importante do Evangelho. E é o que menos as igrejas ditas evangélicas, cristãs, católicas, têm feito. Se tem falado de milagre, se tem falado de conquista, se tem falado de vitória, se tem falado de prosperidade, se tem falado de bênçãos, mas tem deixado de lado o ponto mais importante, que é a cruz, que é o sacrifício de Jesus. Então esse evangelho é o evangelho pirata, o evangelho falso, o evangelho que está sendo pregado aí, o evangelho pobre, o evangelho podre, que está sendo pregado somente com intuitos materialistas, de enriquecimento, né? Mas essas pessoas vão prestar conta a Deus, porque o evangelho verdadeiro não é isso. O evangelho verdadeiro não fala de conquistas neste mundo, mas o evangelho verdadeiro fala de conquistas espirituais, do reino dos céus, da vida eterna, não deste mundo. Então aí você pode ver a diferença do verdadeiro e do falso. Se você escuta um pregador, um pastor, uma pastora, uma igreja, uma religião, e não fala da cruz, não fala
do pecado, não fala da vida eterna, não fala da salvação, só fala de milagres, só fala de conquista, de bênção, de vitória, distorcendo o evangelho. Então fuja, saia fora daí, porque é falso. E se você continuar aí, você pode se prejudicar, você pode, ter sérios problemas. Você deve conhecer o evangelho verdadeiro. Para isso você tem que ler a Bíblia. Não ter preguiça de ler a Bíblia. Não ficar somente, eu vou na igreja, o pastor vai pregar e ponto final. Você nem sabe se o que ele está falando está correspondendo ao que está escrito verdadeiramente na Bíblia. Às vezes pegam um versículo lá, isolado, falam qualquer coisa, inventam uma história em cima do versículo e você acredita pensando que isso é a voz de Deus. E não é. São falsos profetas. Falsos profetas. Então você tem que pegar a Bíblia e ler desde o capítulo 1 em diante, versículo por versículo, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine, e você vai entender qual é verdadeiramente a voz de Deus. Bom? Vamos continuar lendo. Versículo 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes, né? Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, né? Quer dizer, João viu isso. E o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Você estava também profetizado no Antigo Testamento que os ossos dele não seriam quebrados. Você vê, quebrar os ossos do crucificado da direita, do crucificado da esquerda, mas não quebrar os ossos de Jesus, porque estava escrito que não seria quebrado. Você vê que a palavra de Deus sempre se cumpre. Por isso você não precisa ter esse receio. Será que a Bíblia é verdadeira? Mas não foi escrita por homens? Sim, foi. Mas homens de Deus, profetas, apóstolos, inspirados, que viram Jesus, que escutaram a voz de Deus e nos deixaram registrado. São as Sagradas Escrituras. E tudo que está escrito na Bíblia se cumpre, se está cumprindo e vai se cumprir. Por isso temos que ter um respeito, um temor com a Bíblia. Ler, meditar, estudar a palavra de Deus todos os dias, porque é ela que deve nos guiar para a vida eterna. Então, os ossos de Jesus não foram quebrados, porque ele já estava morto. Por que eles quebravam os ossos, as pernas, né, dos crucificados? Porque quando a pessoa estava na cruz, ela precisava usar as pernas, fazer um esforço, se levantar para poder respirar. Então, quando eles já queriam que a pessoa morresse, eles quebravam as pernas, a pessoa já não podia mais fazer o esforço de se levantar para respirar e morria asfixiado. Então, como eles já queriam tirar os corpos da cruz, porque já estava chegando o sábado, né? Queriam fazer as suas cerimônias religiosas, não queriam fazer nenhum trabalho no sábado, já queriam terminar tudo ali na sexta-feira. Então falaram, vamos quebrar as pernas deles. Quebraram as pernas dos dois ladrões, mas não quebraram as pernas de Jesus, porque foram verificar, ele já estava morto. Não houve a necessidade de quebrar as pernas dele. E para comprovar que ele estava morto, colocaram a lança e saiu água e sangue.
né, comprovando que ele estava morto. E outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Então aqui terminamos o estudo do capítulo 19, extremadamente forte, uma das escrituras mais fortes, mais importantes da Bíblia, e realmente é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, falta um pedacinho aqui ainda, que eu esqueci. Vamos terminar aqui, o versículo 38, para terminar o capítulo 19 hoje, tá? Vamos terminar aqui. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinham medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. José de Arimateia era um senador, uma pessoa importante, um discípulo de Jesus, e pediu para tirar o corpo de Jesus, né, da cruz e dar um sepultamento digno. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, para a preparação para o sepultamento. Ou seja, eles passavam esses óleos perfumados, esses produtos, né, nos lençóis, no corpo, para disfarçar o cheiro, né, da decomposição. Esse era o ritual que os judeus faziam com os seus mortos. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto. Colocaram o corpo de Jesus. Muito bem, agora sim terminamos o capítulo 19. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a esse estudo do Evangelho de João. E aí vamos para o capítulo 20, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Espero que deu para entender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Se puder, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Veja os outros vídeos do canal. Leia a Bíblia todos os dias. E o Espírito Santo seguramente vai te abençoar. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.